E aí, pessoal, começando mais uma segunda Gestáltica, vamos iniciar hoje com o livro Yoltev. A gente está na página do livro 65 e quem tiver no PDF pode acompanhar pela página 34. Vamos começar o subtópico resumo. Resumo. Fritz Perls profetizou há 3 décadas que a Gestalt terapia iria mostrar o seu valor durante a década de 70 e tornar-se uma força significativa na psicoterapia. Sua profecia foi mais do que realizada. Em 1952, deveria haver uma dúzia de pessoas seriamente envolvidas com o movimento. Em 87, havia um grande número de institutos de treinamento, centenas de psicoterapeutas que tiveram treinamento em Gestalt terapia, e centenas de pessoas sem treinamento que se autodenominavam Gestaltistas. Milhares de pessoas experienciaram a Gestalt terapia, muitos com resultados bem favoráveis, outros com resultados pobres ou questionáveis. Em decorrência da falta de vontade para estabelecer padrões rígidos, há uma ampla variedade de critérios para a seleção para o treinamento de Gestalt terapeutas. Algumas pessoas, tendo experienciado um workshop de fim de semana, sentem-se amplamente aptas para exercer a Gestalt terapia. Outros psicoterapeutas levam meses e anos em treinamento com Gestalt terapeutas e têm um enorme respeito pela simplicidade e infinito poder de inovação e criatividade que a Gestalt terapia exige e gera. A despeito do fato de a Gestalt terapia atrair algumas pessoas que estão procurando atalhos, ela também atraiu substancialmente grandes números de clínicos com experiência que encontraram na Gestalt terapia não somente uma poderosa psicoterapia, mas também uma filosofia de vida viável. Os que procuram soluções rápidas ou atalhos acabarão indo em busca de caminhos mais fáceis. A Gestalt terapia irá ocupar o seu lugar juntamente com outras psicoterapias substanciais nas próximas décadas. Ela deverá continuar atraindo psicoterapeutas criativos ainda durante muitos anos. A Gestalt terapia foi pioneira em muitas inovações úteis e criativas na teoria e na prática de psicoterapia que foram incorporadas na prática clínica, sem o devido crédito. Agora, está se dirigindo para a continuação da elaboração e para o refinamento desses princípios. Independentemente do rótulo, os princípios do diálogo existencial, o uso da experiência fenomenológica direta entre paciente e terapeuta e a confiança na autorregulação organiza. A ênfase na experimentação e na awareness, a atitude sem deverias do terapeuta e a responsabilidade do paciente e do terapeuta por suas próprias escolhas formam um modelo de boa psicoterapia que continuará a ser usada por gestalt terapeutas únicos. Para resumir, uma situação de Levitsky em Sinker parece apropriado. Se tivéssemos de escolher uma ideia-chave para simbolizar a abordagem gestáltica, poderia ser o conceito de autenticidade, a busca de autenticidade. Se considerarmos a terapia e o terapeuta sob a luz impiedosa da autenticidade, fica evidente que o terapeuta não pode ensinar o que não conhece. O terapeuta com alguma experiência realmente sabe que está comunicando ao seu paciente os seus, do terapeuta, próprios medos, assim como sua coragem, sua defensividade, sua abertura, sua confusão e sua clareza. A awareness, a aceitação e o compartilhar essas verdades do terapeuta podem ser uma demonstração altamente persuasiva de sua própria autenticidade. É óbvio que tal postura não é adquirida da noite para o dia. Ela tem de ser aprendida e reaprendida, cada vez mais profundamente e não só durante a sua carreira, mas durante toda a sua vida. É importante a gente pensar aqui, como que a gente martela muito nesse lugar, né, de que a gente só leva o cliente que está a gente no lugar onde a gente já chegou. Então, não tem como a gente mostrar um caminho, né? Nosso objetivo é ampliação de consciência, sendo que a nossa viseira está aqui, né? Fechada, sendo que a gente mesmo não chegou lá.
Então é importante que a gente tenha isso em mente também. Vou pegar uma água, gente, só um minutinho. Gente, eu acho, sabe, que como é importante também a experiência de vida, sabe, nesse processo. Você juntar o conhecimento, né, das técnicas, a parte teórica, né, a experiência no consultório, mas eu acho imprescindível, sabe, essa experiência de vida. Porque, assim, por exemplo, eu tenho 60 anos. Como que eu vou fazer terapia com uma pessoa recém-formada? Eu acho. Eu já passei assim, eu tenho filhos, já passei por separações, foram tantas mudanças, tantas coisas que aconteceram na vida. Então, eu não sei o que é que vocês acham disso. Então, Lúcia, eu concordo plenamente com você. A gestalterapia ela tem uma amplitude que ela nos convida mesmo, além de ser essa fundamentação da nossa abordagem, eu acho lindo quando fala a questão do nosso estilo de vida, sabe? Essa autenticidade, essa capacidade de troca. E aí, quando você fala assim diante de um profissional que ele é recém-formado, vamos imaginar, né? Como você falou da dificuldade, né? De nós, enquanto mais maduros. Mas, assim, eu vejo que é interessante. O meu terapeuta é bem mais novo que eu. Eu já estou com ele, já tem 3 anos. E é uma troca muito legal. Ele traz uma bagagem do estudo e eu trago uma bagagem de vivência. Então, é uma troca bem legal. Eu acho, assim, muito enriquecedor. Eu gosto. Uhum. Eu concordo com a Elizabeth, né? Lúcia, eu tenho apenas 1 ano de formada. E apesar de já estar com 51 anos, né? Mas eu me formei recente, tenho 1 ano só de atendimento. E eu acho que não é o tempo de profissão. Eu acho que é o tempo de busca que a gente tem. Que apesar de 1 ano que eu estou formada, mas eu tenho, assim, me jogado muito dentro da minha profissão. Então, assim, buscado muito conhecimento. E junto com o meu conhecimento de teoria, eu tenho uma prática e vivência de vida muito grande também, porque eu trago junto com a minha família, eu tenho uma cunhada que ela é esquizofrênica, né? Então, assim, eu até brincava na faculdade que eu ia para a faculdade para buscar o diploma, porque a clínica eu já tinha, porque é um aprendizado muito grande. Então, eu acho, Lúcia, que eu até muitas vezes a gente vê muito isso. Fala assim, mas o pessoal muitas vezes pergunta, né? Quanto tempo de formado você tem? Eu falo, ó, só tenho, né, 1 ano que eu tô, né? E tem 6 meses que eu tô na prática. Daí você, mas você é nova, sim, sou nova, mas posso te ajudar. Talvez a gente junto possa construir algo legal. Entendeu? Então a gente propõe essa busca. Porque muitas vezes também o profissional mais antigo, que eu acho que não faz parte muito da Gestalt, né? Porque a gente busca bastante, né? Mas assim, eu conheço uma psicóloga aqui que ela se estagnou. Então, assim, é um tipo de profissional que eu não recomendaria. Enquanto que os novatos, eles estão assim mais em busca, né, desse conhecimento, né? Mas É, eu sei, assim, entendo a sua posição. uhum. Na verdade, eu acho que é um conjunto, entendeu? Mas eu, por exemplo, eu, Lúcia, hoje, eu não faria terapia com uma pessoa. Eu poderia até fazer com uma pessoa mais madura, que tivesse pouco tempo, mas eu não, eu, estou falando uma coisa bem particular, eu, Lúcia, eu não faria terapia com uma pessoa que tem 23 anos, entendeu? Eu não faria, porque eu já passei por tantas experiências que essa pessoa ela não vai entender, entende? Ela não sabe o que é envelhecer, ela não sabe, ela nunca passou por uma separação, ela nunca teve filhos. Isso é uma, assim, né? É uma posição minha. Eu acho que, na verdade, é um todo, sabe? É um conjunto.
E tem pessoas também que estão formadas há não sei quantos anos que também estagnaram. Então, né, na verdade, não é essa coisa que eu amo na Gestalt, sabe? Que não é essa coisa fixa. Né? Por exemplo, eu estudei muitos anos psicanálise. E assim, eu sentia assim, uma teoria, eu gosto muito de estudar psicanálise, mas muito presa à dor, sabe? Uma coisa muito pesada. Lógico que hoje a psicanálise está mudando, tem muita gente boa, como aquele Jorge Forbes, que eu gosto demais. Mas eu vejo que eu me identifico hoje mais com a Gestalt, que é essa coisa mais dinâmica, essa coisa mais criativa, essa coisa mais autêntica, entendeu? Legal. Vocês conhecem esse livro do. Lara deve conhecer. Tem uma experiência aqui nele, que eu acho que Lara deve. Uma experiência dele, quando ele começou a atender, que é o cara, né, o Caligari, que quando ele começou, que quando ele começou a atender, o primeiro paciente dele era um camarada que ele procurou um profissional que não tivesse experiência nenhuma. Daí ele conta no livro essa história que ele foi atender esse cara. Depois ele, né, descobriu esse fato aí e ele perguntou por que ele queria, por que ele procurou um profissional que não tinha experiência nenhuma, né? Podendo procurar um outro profissional. Ele falou que não, que ele queria isso mesmo, de um profissional que não tivesse experiência nenhuma para construir a história dele. Olha que legal. Daí quando você falou isso, eu lembrei logo desse livro, né? Que é um livro muito legal e traz muitas histórias, assim, fatos, né? Dos atendimentos. Pois é, agora tu me lembrou algo. Quando eu me formei, eu já tinha uns 30 anos quando eu me formei. E minha primeira paciente era uma pessoa, ela chamava Maria. Eu morava no Mato Grosso do Sul nessa época. E ela chega no consultório, era uma procuradora, e ela chega sendo acompanhada por a companheira dela, entende? E assim, foi maravilhoso. Eu não tinha experiência de nada, e foi um processo assim que ela escreveu até uma carta, sabe? Ela chegava carregada, uma depressão assim profunda, sabe? E foi maravilhoso. Agora eu lembrei disso, né? Então, na verdade, não existe muito. Eu lembro, olha só, caiu essa ficha agora. Foi maravilhoso, assim, ela melhorou, pegou o carro, foi para a Bahia com a companheira dela dirigindo, sabe? Então, não tem muita regra, né? Isso é que é bom. Em Lúcia, e assim, né, que legal que você é, tem essa abertura, o que eu acho bonito, sabe? Nós, né, você também colocou aí a sua idade, eu também tenho 60 anos, e é muito bonito para a nossa geração assumir a necessidade que temos de terapia. Assim, eu falo das pessoas com quem eu convivo, elas acham o máximo, quando elas compreendem que a psicoterapia é algo tão acessível a elas, assim, de um contentamento tremendo. E aí, quando a gente pensa numa geração aí de, como você colocou, de 23 anos, da gente estreitar esse relacionamento, sabe, com esse profissional, a gente tem muito a ganhar, mas muito a ganhar, sabe? Outra coisa, quando você coloca assim, porque eles, né, também é a nossa bagagem de terceira idade, a gente vem trazendo tanta coisa, mas independente disso, nós não temos que viver a história do outro, nós temos que assistir, contemplar essa história do outro que vem carregada de tanta coisa. Eu acho lindo a gente ter essa oportunidade de um menino de 23 anos interessar pela nossa história, de 20, 25 anos, né? Interessar e estar junto com a gente e nos ajudar a construir, às vezes, aquele momento que nós ficamos tão paralisados e, de repente, a gente tem um insight ali, sabe? Eu acho muito bonito. É verdade, não tem essa coisa. Além de bonito, eu vejo assim, é uma renovação para mim, sabe? No meu caso, eu falei que eu tenho 3 anos que eu estou com o meu terapeuta. E uma coisa interessante, quando eu quis também firmar com o meu terapeuta, eu falei assim, eu vou querer uma experiência com homem.
Eu já tinha tido experiência há muito tempo com mulheres. Agora eu quero ter uma experiência como... Já estou há 3 anos, não sabe? É uma experiência que eu gosto. Aham. Como a vida, né? Fluidez, não tem muita regra, né? A vida não é assim, né? Impermanente, uma hora dá certo com um, uma hora dá certo. Não tem muito isso mesmo, realmente. Eu acho que não é o tempo, né, de profissão, eu acho que é o encontro na hora ali, o terapeuta e cliente, né? Não importa, É né? Eu acho que construção, né? porque tem muitos terapeutas que fazem, pô, é top de linha, mas você vai e para você não rolou, entendeu? O encontro, Exatamente. né? Eu fiz terapia muitos anos com Ivan Correia, que é o top da psicanálise, né? Que hoje está com 92 anos, que tem uma cadeira na França, num grupo super seleto. Eu estava num momento horrível, estava entrando na menopausa e fui fazer terapia com ele, péssima. Liguei para ele, eu já fazia terapia com ele. Entrei no consultório dele, num sofrimento horrível. Eu entrei ele calado, eu saí ele calado. Eu falei, a partir de hoje, a psicanálise acabou para mim. Entendeu? Em termos de processo psicoterapêutico, acabou. Entende? Então, assim, e é um cara maravilhoso. Fala de Lacan como eu não conheço. Eu não conheço ninguém. Menina, ele é incrível. Ele fala de Lacan, todo mundo entende. Sabe? Mas, enfim, olha aí, né? É isso que é o bom da vida. Não tem muitas regras, né? É porque o seu casamento com a psicanálise já estava já meio abalado, entendeu, Lúcia? Foi a gota para você sair fora É, do seu casamento com a psicanálise. pois é. É isso, gente. Boa, meninas. Estou aqui só ouvindo o papo de vocês. E me veio aqui umas coisas assim. Como que é muito particular, né, de cada um a escolha do profissional. E às vezes vai sim interferir a idade, porque tem a ver com crenças, né? Tem a ver com introjeções suas, tem a ver com uma dificuldade sua em receber informações, né, ou fazer relações com pessoas mais novas que você, ou mais velhas que você, né? Então é importante mesmo que bom que Lúcia tem essa clareza, porque ela já sabe que é um ponto que vai importar para ela, né? Então, na escolha do terapeuta, pode ser que ela até em algum momento escolha uma pessoa mais nova, e aí ela vai ter que lidar com o enfrentamento disso, né? Dessa dificuldade que ela tem, porque aquela pessoa talvez não passou as mesmas experiências que ela, né? Que não enfrentou as coisas que ela enfrentou, talvez não entenda sobre envelhecimento como ela entende, né? Não passou pela experiência. Então, é importante que a gente tenha mesmo, né, essa clareza das nossas limitações, das nossas possibilidades, dos nossos interesses também. Ô, Lara, uma coisa engraçada, sabe? Eu teve uma determinada época que eu tinha muito receio de atender os psicólogos. Sabe, eu ficava, meu Deus. Aí apareceu no consultório uma psicóloga, professora da Universidade Federal, pós-doutora. Eu falei, meu Deus do céu. E foi super tranquilo, sabe? Aí ela deu um tempo, porque ela estava muito ocupada, ela não tem ninguém que ajude ela, tem 2 filhos, uma série de questões. Aí, como foi umas 2 semanas atrás, ela me procurou para retomar, sabe? Aí eu falei, ai gente, aí pronto, estou atendendo outras pessoas também que são psicólogas, recém-formadas. Ai, mas a gente tem essas coisas, né? Coisas de gente, de humanos. Pois é, somos humanos, né? Temos nossas preferências, as nossas dificuldades, nossos entrelaces. Então, é super normal que você tenha preferências de escolha, né? E é importante também para o seu vínculo terapêutico e tudo mais. Mas, né, estamos aqui justamente para experimentar, né? Para explorar, para entender. Você sabendo disso, já é um caminho a mais, né? Avançado aí do De seu abertura, autoconhecimento. né, Lara?
de abertura. Foi tão bom esse papo para mim, porque realmente eu tenho essa coisa, sabe, de querer ser psicólogada. Eu não quero um psicólogo recém-formado, eu quero uma pessoa que já tenha mais vivido o que eu vivia, passado pelas dores que eu passei, mas nunca é igual, né? A dor que o outro passa, mesmo que ele tenha passado por separações, por isso e por aquilo, sempre é diferente, né? Então foi ótimo, esse foi, me ajudou a uma certa abertura, foi bem legal, gente. Ah, que bom. Bom, iniciando então o capítulo 2 do livro, né? Que fala sobre a revisão da prática da Gestalt terapia. Comentário. Escrevi esta revisão como parte das exigências para minha graduação de doutorado na Universidade do Arizona. Não era minha dissertação, que foi um estudo empírico na psicologia social. Ela foi publicada pela primeira vez por uma livraria da California State University em 1969. O estilo do trabalho, incluindo as muitas citações, deveu-se, em parte, às exigências acadêmicas, especialmente tendo em vista a circulação de grande número de trabalhos não publicados que eu queria divulgar e a escassez de trabalhos publicados. O trabalho teve circulação maior quando, em 1975, foi publicado no livro de Stephenson, Gestalt Therapy Primer. Para o leitor, esta revisão pode servir de comparação entre os meus pontos de vista publicados em 69 e os de meus trabalhos posteriores. Esse é, pelo que eu entendi, um comentário do autor sobre as orientações psicológicas frequentemente apresentam uma dicotomia entre aquelas que enfatizam as variáveis comportamentais e as fenomenológicas. Embora alguns psicólogos tenham reconhecido a necessidade de ambas, muitos não sabem que Friedrich Perls fundou um tipo de psicoterapia que integra as duas. Os trabalhos mais importantes de Perls salientam a sua teoria e não a sua prática psicoterápica. Embora ele e seus colaboradores tivessem enfatizado a prática terapêutica, esses trabalhos não estavam suficientemente disponíveis em publicações especializadas. A prática da Gestalt terapia é o foco deste trabalho. A Gestalt terapia, como um tipo de filosofia existencial, como uma teoria da personalidade de pesquisa, e as origens teóricas e históricas da Gestalt terapia não serão objeto de consideração para essa revisão. Dois dos objetivos da Gestalt terapia tornam particularmente importante essa revisão. Um é o objetivo de estar exclusivamente orientado para o comportamento aqui e agora, sem condicionar o paciente, sem exclusão das variáveis de awareness. O outro objetivo é o de aplicar a atitude existencial sem ser excessivamente global e abstrato. Modelos de psicoterapia. Para entender a Gestalt terapia, é preciso observá-la em relação a 3 escolas de psicoterapia: os movimentos de terapia psicodinâmica, comportamental e de potenciais humanos. Este capítulo não irá deter-se ao estudo teórico comparativo de teorias de psicoterapia, mas a um esboço de contexto ou pano de fundo, cuja discussão da Gestalt terapia pode ocorrer de maneira significativa. A psicoterapia psicodinâmica baseia-se na presunção de que o paciente tem uma doença ou uma disfunção e que o terapeuta irá curá-la ou eliminá-la. Porque o paciente tem essa doença, presume-se que ele seja irresponsável. O terapeuta descobre por que o paciente ficou assim, diagnóstico, e a cura do paciente resulta da descoberta do que o terapeuta descobriu, insight. Essa abordagem psicoterápica enfatiza causas subjacentes inferidas e relega o comportamento factual a um estado secundário como sintoma. Os teóricos psicodinâmicos consideram pouco importante as alterações do comportamento explícito, a não ser que a causa verdadeira, oculta, seja trabalhada. Ao enfatizar suas inferências, interpretações, os terapeutas dinamicamente orientados negligenciam o comportamento aqui e agora e enfatizam a cognição lá então do paciente. Além disso, os terapeutas psicodinâmicos raramente descrevem suas metodologias de maneira suficientemente detalhada
para comunicar de modo exato quais comportamentos acontecem na psicoterapia. Essa é a psicodinâmica, né? E agora comportamental. Terapeutas comportamentais substituíram essas características mentalísticas inferenciais e frequentemente não científicas do movimento psicodinâmico por observações do comportamento factual. Novas técnicas foram claramente especificadas por Volk, Skinner, Stamp, Bandura e outros, derivados dos laboratórios de aprendizado experimental. Todos eles enfatizaram dados precisos e especificações exatas de procedimentos, conceitos vagos e interpretações de comportamentos baseados em construções sem fortes evidências foram eliminados do repertório de psicólogos com treinamento comportamental. Entre as presunções e conceitos eliminados estavam a importância da irresponsabilidade dos pacientes, a preocupação com a etiologia e a importância da awareness, consciência. Essas duas escolas presumem que o terapeuta tem a responsabilidade de fazer o paciente mudar. O terapeuta trabalha no sentido de criar a mudança e, por causa da sua especialização, faz algo para o paciente ou pede que mediadores o façam para produzir mudança. O psicólogo manipula o ambiente do paciente, de maneira que um comportamento compatível com algum tipo de padrão de ajustamento seja condicionado no paciente e um comportamento indesejável seja descondicionado. O terapeuta comportamental está no controle do indivíduo e, de acordo com a teoria básica de estímulo-resposta, o indivíduo é visto como um recipiente passivo do estímulo. Surgiu uma terceira força na psicologia que rejeita a ênfase da remoção de um comportamento negativo por condicionamento, ou de uma psicopatologia por meio de psicoterapia psicanaliticamente orientada. A rebelião humanística vê a psicoterapia como um meio de aumentar o potencial do homem. A discussão dos métodos desse movimento, de uma terceira força, será realizada após a discussão da Gestalt terapia. A Gestalt terapia é parte desse movimento na psicologia americana, que tenta uma observação não manipulativa do comportamento aqui e agora e salienta a importância da awareness. Essa combinação de comportamento e awareness, uma matriz humanística, faz da Gestalt terapia um modelo atraente. Aqui vocês entenderam? No início ele fala, né, sobre as psicoterapias psicodinâmicas, que tem uma pegada mais psicanalítica e tudo, tem mais um lugar do mentalismo, né, de olhar para questões, para sintomas, né, tentar entender, tem um lugar ali de uma irresponsabilidade, né, o que é que aconteceu desse sujeito, que isso, né, esse diagnóstico veio a aparecer, e no comportamental, que tem uma pegada mais do comportamento que precisa ser condicionado, né? Aquele que a gente não considera ideal, descontinuado, e aquele que a gente espera que seja o ideal, né? O funcional, ser condicionado, né? Aquele ser condicionado a fazer aquele comportamento, né? A emitir mais respostas esperadas do que a gente gostaria. Então, é um lugar mesmo de manipulação, né, em que o controle está com o terapeuta, no sentido de, poxa, vou aqui mexer os meus pauzinhos para que ele tenha esse tipo de comportamento, realmente condicionante. Né? Aí agora a gente vai entrar na teoria da Gestalt. A teoria da Gestalt terapia. A Gestalt terapia enfatiza dois princípios que precisam ser integrados. Se a psicologia experiencial e a comportamental forem combinadas de maneira significativa num único sistema de psicoterapia, trabalhar totalmente no aqui e agora e uma preocupação integral com o fenômeno da awareness. O Gestalt terapeuta alega não curar nem condicionar, mas se percebe como um terapeuta mas se percebe como um observador do comportamento real e um guia do aprendizagem fenomenológico do paciente.
Embora a compreensão de todo o suporte teórico necessário para se chegar a isto exija um exame detalhado da teoria da Gestalt-terapia a respeito da psicologia, personalidade e psicopatologia, faremos um pequeno desvio para tratar desse assunto. Gestalt-terapia baseia-se na teoria da Gestalt, uma discussão que foge do escopo desse trabalho. Os Gestalt-terapeutas consideram o comportamento motor, as qualidades perceptivas da experiência do indivíduo como que organizadas pelas necessidades organísmicas mais relevantes. O indivíduo normal, uma configuração com as qualidades de uma boa Gestalt, é formada tendo como figura organizadora a necessidade dominante. O indivíduo atende à necessidade contatando o ambiente com certo comportamento sensório e motor. O contato é organizado pela figura de interesse contra o fundo do campo, o organismo ambiente. Observe que na Gestalt-terapia, tanto sentir o ambiente quanto o movimento motor são funções ativas de contato. Quando uma necessidade é atendida, a Gestalt que ela organizou se completa e ela não exerce mais influência. O ciclo se fechando, né? O ciclo de contato. Aí entra em retração, a energia se dissipa. O organismo está livre para formar novas Gestalt. Quando essa formação e essa destruição de Gestalt estão bloqueadas ou fixas em qualquer etapa, quando necessidades não são reconhecidas e expressas, a harmonia flexível e o fluxo do campo organismo-ambiente ficam perturbados. Necessidades não atendidas formam Gestalt incompletas que clamam por atenção e, portanto, interferem na formação de novas Gestalt. Enquanto a nutrição ou a toxicidade forem possíveis, a awareness se desenvolve. A awareness é sempre acompanhada por formação de Gestalt. Com a awareness, o organismo consegue mobilizar a sua agressão de maneira que o estímulo ambiental consiga ser contatado, experimentado e rejeitado, mastigado e assimilado. Esse processo de contato-assimilação é operado pela força biológica natural de agressão. Quando a awareness não se desenvolve, figura e fundo não se formam numa Gestalt clara, em tal transação, ou quando os impulsos são impedidos da expressão, as Gestalt incompletas são formadas e a psicopatologia se desenvolve. Essa oscilação figura e fundo da awareness substitui um conceito psicanalítico de inconsciente. O inconsciente é fenômeno no campo no qual o organismo não realiza contato por causa de um distúrbio na formação figura-fundo ou porque está em contato com outro fenômeno. O ponto em que essa awareness é formada é o ponto de contato. O contato, o trabalho que resulta em assimilação e crescimento, é a formação de uma figura de interesse contra um fundo ou um contexto de organismo-ambiente. A Gestalt-terapia ressalta o que e o como, e não o conteúdo. Ao trabalhar com a unidade e a desunidade da estrutura da experiência, do aqui e agora, é possível refazer as relações dinâmicas da figura e do fundo até que o contato seja realçado, a awareness abrilhantada e o comportamento energizado. E o mais importante, a obtenção de uma Gestalt forte é, em si mesma, a cura, pois a figura de contato não é um sinal de, mas ela própria é a integração criativa da experiência. Awareness é uma propriedade da Gestalt, que é uma integração criativa do problema. Somente uma Gestalt consciente, awareness, leva à mudança. Mera awareness do conteúdo sem awareness da estrutura não está relacionada com o contato organismo-ambiente energizado. Gestalt-terapia inicia o processo como um catalisador. A reação exata é determinada pelo paciente e seu ambiente. A cura não é um produto acabado, mas uma pessoa que aprendeu a desenvolver a awareness que necessita para resolver seus próprios problemas. O critério de sucesso não vem das relações interpessoais ou da aceitação social, mas da própria awareness do paciente, de uma vitalidade aumentada e de um funcionamento mais eficaz. O terapeuta não diz ao paciente o que ele descobriu a seu respeito, mas ensina-o a aprender.
pontuando aqui, né, isso reforça ainda também essa ideia de que não necessariamente a pessoa precisa ter passado pela experiência para que ela possa te auxiliar, né, no seu processo de autoconhecimento, porque tanto faz se ela passou pela mesma experiência, né, porque é a sua experiência que vai contar dentro do seu processo terapêutico, com as suas características, com a dinâmica que você utilizou para enfrentamento, né, ou para paralisação, seja lá o que for experienciado ali naquela história, mas é muito singular, né? E faz com que a gente entenda, assim, que depende muito mais da capacidade dele de entrar na sua história e de estar curioso, né? Pela sua história, pela sua forma de existir, pela sua função, pelo que você tem a oferecer dentro da sua história, né? Dentro da elaboração que você fez, do sentido que você deu, da função que você deu para essa experiência, do que realmente para de uma pessoa que passou por isso. Né? E às vezes pode ser que ela ter passado pela mesma experiência acabe dificultando o seu contato também com a sua experiência, porque pode ser que ela esteja utilizando o a priori dela e não a sua experiência no caso, né? O que pode acinzentar um pouco a awareness daquilo que está se passando com você, né? Daquela memória que veio, daquela lembrança, daquilo que está ali com você. Diga, Elizabeth, vi que levantou a mão. Tá sem som. Então, colega, eu conheci, a princípio, a Gestalt sem a fenomenologia, mas eu sofria com os conceitos. E, gente, mas é conceito demais. Mas, assim, fiquei deslumbrada, mas o que a Lúcia veio falando aí da psicanálise, eu tinha muito um pé na psicanálise, mas eu não me via entrando na psicanálise. Ao passo que, quando eu conheço a Gestalt, ela é muito convidativa. No entanto, os conceitos me deixavam muito limitado. Quando eu passo a conhecer a fenomenologia, que foi assim, foi espaço assim, de uns 2, 3 meses, ainda já na faculdade. Pensa, ali eu tive um insight. Ali eu vi o que era awareness, sabe? E quanto que isso, quando no início do resumo aí fala sobre filosofia de vida, é viver essa honestidade com os nossos pares. Mesmo não sendo psicoterapeutas, né? É uma forma de ajudar com quem nós convivemos, de viver com mais clareza, de viver com mais autenticidade. E, assim, e de uma certa forma, no nosso modo de ser, do nosso modo de estar no mundo, podemos contribuir para que nós tenhamos mais harmonia, nós podemos ser quem nós somos, sem tanto sofrimento. E quando a gente vai falando aí sobre as gestaltes, que elas não fecham, né? A incompletude é esse o sofrimento humano. A gente depara o tempo todo do sujeito não ser, não poder ser, ele se esconder, a falta de contato consigo mesmo, a falta de contato com o outro, a falta de contato com o ambiente. Então, assim, o que eu vejo é um desconcerto. E quando eu me deparo com essa coisa linda do aqui e agora, com a UERJ, aquilo que para mim no primeiro momento era tão difícil, é tão fácil, é tão simples, que eu fico com vergonha. Falo assim, nossa, a Gestalt terapia, ela não, ela é a abordagem que integra. Ela integra o todo e ela integra tudo. E isso me chama muita atenção, sabe, Lara? Isso me convida cada vez mais
para ocupar esse espaço e fazer da Gestalt terapia essa filosofia de vida, né? Esse estilo de ser no mundo. E eu fico muito feliz. E voltando lá na fala da Lúcia, que legal que os meninos de 23 anos estão tendo oportunidade de conhecer a Gestalt. Eu gostaria de ter tido esse encontro com a Gestalt ainda mais adolescente. Eu não tinha sofrido, não tinha passado por tantas coisas, por tantos perrengues na vida, sabe? Então, que privilégio, Lúcia, para nós duas, aos 60 anos, a gente ter essa abertura aí que a Gestalt está nos trazendo. Então, assim, nós somos umas privilegiadas. Eu ouvi uma frase esses dias que ela falava assim: quando a gente para de tentar preencher o nosso vazio, é que a gente consegue conviver com ele. Né? Quando a gente para de tentar. Como é que é? Eu não ouvi, Lara. Quando a gente para de tentar incessantemente preencher o nosso vazio, é aí que a gente consegue conviver com ele. A gente para de tentar preencher, porque a gente sabe que isso não vai cessar. A gente tem um vazio existencial que é justamente o lugar da criatividade. É o lugar em que o desconhecido chega, emerge, e a gente consegue ter um ajustamento criativo. Algo que não é esperado, algo que não é previsto, e a gente consegue agir a partir disso. É isso que movimenta a gente. A angústia movimenta. Né? Então, quando a gente vê que a gente não... Nossa, eu não sei, está acontecendo alguma coisa, nosso corpo reage de uma forma, né? Eu quero fazer alguma coisa, eu não sei o que é. Isso é o nosso corpo, as sensações do nosso corpo dentro do ciclo de contato, querendo nomear alguma coisa, né? A energia está aqui, eu preciso canalizar, entender que necessidade minha que eu preciso atender agora. O que está faltando? O que talvez eu queira fazer aqui nesse momento? Do que eu preciso? O que eu espero? Quanto mais conhecimento a gente tem a respeito disso, mais a gente vai fechando nossos ciclos de contato em satisfação. Então, mais satisfeitos a gente vai ficando com uma série de coisas. Claro que não plenamente, né? Porque senão nossa vida seria estática, a gente não teria os altos e baixos que são normais, né? Nosso equilíbrio dinâmico, que faz com que a gente exista, que seja ser humano, isso é super comum. Mas é preciso que a gente entenda isso também. Quanto mais a gente sabe o que é que está por trás, o que é que está no fundo, mais a gente consegue permear, mais flexível a gente consegue ser. Eles falaram muito bem aqui, né, sobre como que a gente acaba sendo rígido demais, e dentro desses ciclos a gente se trava em alguma parte. Seja na energização, ou na ação, ou até no dar-se conta. Né? Você sabe que tem alguma coisa, a ansiedade vem, né? Acaba que você tem realmente, né, a energia está tanta aí, você não consegue nomear, que você tem um transtorno de ansiedade, né? O seu corpo está gritando para você, para que você olhe para algum lugar, você não consegue nomear. Então, é importante que a gente tenha essa consciência de si, né? Que a gente saiba quais são nossos calos, os nossos roxinhos, né? Qual o lugar que dói, para que a gente consiga entender qual que é o caminho que a gente vai seguir. Agora, Lara, eu sinto assim, sabe? Eu sinto uma dificuldade tão grande, assim, das pessoas encararem esse vazio, sabe? Nessa modernidade, assim, nesse momento que a gente está vivendo, sabe? E, assim, as pessoas estão patologizando esse vazio, sabe? É como se não fosse mais permitido. Eu acho que até a própria vida, né? Que a gente, esse modelo capitalista de competitividade, sabe? Que tempo é ouro, que você não pode perder tempo. Então, as pessoas, elas estão perdendo o contato consigo mesmas, sabe? Eu vejo muito isso. Eu não sei o que vocês acham.
capitalismo ele é cruel nesse sentido, né? Muito cruel, né? Pensar que ele vai justamente no ponto que falta e diz assim, olha, se você comprar isso aqui, você resolve seus Isso. problemas, né? Então ele vai explorar de todas as formas o ser humano e as suas faltas, no sentido de conseguir que essa pessoa transforme isso em consumo. Apontando Vai se vazio, né? Como uma incomodar, bola. né? Incrível. E é o que a gente vê aí nesses autores, né, contemporâneos agora, é o Bauman na Sociedade Líquida, tem um outro que fala muito bem, acho que não lembro, é Churran, alguma coisa Churran, que ele fala também, né, dessa dificuldade que se tem, né, dessa sociedade do consumo, e como que realmente isso está na pele, né? A gente vê as retroflexões aí, como que elas estão aparecendo hoje, né? Como que hoje a gente está, tudo que a gente vê é realmente uma forma de fugir de si mesmo, né? De se desconectar de si. Todas essas fugas, né, elas vão para o mesmo caminho dessa desconexão. Todos esses excessos, eles escondem essa falta no sentido de negar ela mesma. Porque se fosse simplesmente abraçar e dizer, olha, ok, não vou ter tudo, não vou conseguir lidar com isso tudo. Eu sou uma pessoa imperfeita, eu sou uma pessoa com lacunas, né? Dentro da minha história tem lacunas e eu não consigo as preencher. Aí a gente passa por um caminho de aceitação. Mas a gente está num caminho de negação dentro dessa sociedade, né? Que não quer se ver como imperfeito, como vulnerável, não quer se ver como essa pessoa que não tem recursos suficientes, né? Tanto pela ideia de meritocracia ou a ideia desse poder que vem do dinheiro, né? Isso consome, né? Isso deturpa muito a ideia que as pessoas têm de felicidade também, né? A ideia que a gente tem de virtude. Então, realmente, é repensar os valores que estão, né? São culturais, né? Estão permeando aí a sociedade. E não é de hoje, né? Diga, Elizabeth. Tá sem som. Ô, Lara, você falou aí de Churran, eu gosto muito dele, e tem um livro que ele fala bem essa situação, essa questão que a Lúcia está dizendo aí sobre essa sociedade que ela busca paliar, paliar a dor, paliar a angústia. Ele chama Sociedade Paliativa à Dor Hoje. A linguagem é bem tranquila do Churran, né? E de repente pode te ajudar, Lúcia, nessa sua dificuldade que você está dizendo aí, do que você está encontrando hoje na sua clínica, essa capacidade nossa de sustentar diante de tantas ofertas para não enfrentar o incômodo. E esse incômodo ele é tão necessário para que nós venhamos crescer. Né? Quando a Lara falava aí anteriormente, né? E é muito libertador, porque não está no outro, está em nós. O tempo todo da gente, né? De repente é o consumo, de repente é mudar de assunto, né? É comer alguma coisa. Ele é um livro bem legal, de repente você se interesse por ele. Ai, manda para mim, Beth. Eu não tenho PDF. Ah, tá. Não, mas manda foto ou nome no Tá. Eu te grupo. mando. Eu tenho a coleçãozinha dele praticamente toda, sabe? Aham. Quando sai na oferta, e eu aproveito e adquiro uns dois. Eu tenho quase Pois é. todos. Pois é. Gente, eu vou ter que sair, que eu vou atender agora. 10 horas. Ok, só me lembra aí onde eu estava, meninas. A gente pode finalizar e aí a gente retoma na próxima Você vez. iniciar no parágrafo PELS, A Pels no penúltimo. denomina. Isso. Você iniciar aí.
Você foi até em aprender. Ok. Vou marcar aqui, então, para a gente começar na próxima por aqui. E aí a gente finaliza hoje, então agradeço vocês, tá? Por mais esse Gente, encontro. tá bom estar com vocês. Adoro. Ô, Lara, Oi. Lara, eu queria Pode ver se falar. tem possibilidade, em um dos nossos estudos, você discutir com a gente sobre o ciclo de contato na prática. Eu sei que lá no Instituto, lá com o Marcelo, vocês trabalham muito com isso. Com Elizabeth. É possível você compartilhar isso aqui tão, na prática, sabe? Porque às vezes eu falo de mim, sabe? Por mais que eu estudo muito lá o Jorge, vejo lá com o Enio, mas a forma como o Marcelo, eu lembro de uma aula dele que eu saí encantada. Mas é questão de treino, de estar ouvindo, e colocando também exemplos. Sabe? Eu lembro que nós assistíamos alguns filmes e ele parava em cenas e nos perguntava qual era ali o bloqueio, né? Como que é que dava interrupção. Se possível, você compartilhar isso com a gente, eu vou ficar muito satisfeita. Ah, então tá. Eu vou pensar direitinho como que eu faço isso. Não sei se faço um workshop ou dou um curso, alguma coisa assim, né? Pensar em algo mais elaborado para vocês. E eu vou esquematizando aqui na minha cabeça como que eu posso fazer, porque assim, eu sou uma pessoa, gente, é por isso que eu parei com a intervisão, que eu não paro. Então, assim, eu tinha conteúdo para entregar toda semana e assim, eu ficava o fim de semana inteiro fazendo, escrevendo e lendo e pensando em formas de trazer isso para vocês. Então, eu vou pensar e esquematizar direitinho, né? Pegar todos os conteúdos que eu já trabalhei com ele e tudo mais, tudo que eu sei sobre, e vou pensar em algo assim, para um curso, algo assim, um valor simbólico para vocês também, para a gente estar fazendo isso, tá Ok, bom? Lara. Ok, então agradeço, meninas. Ótima semana para vocês. Abraço gestálticos a Cadê todas, nossa tá? fotinha? É verdade. Olha só, já estava esquecendo. Vou pegar aqui. Se arrumem, se aprumem. Vou pegar aqui o print. Hoje não estou nem muito apresentável, viu? Porque Ah, peraí, gente. Não deu, não. Ai, peraí. Vou aumentar? Aí, agora vai dar. Meninas, muito, muito, muito obrigada. A gente se vê na semana que vem, tá? Com PHG. Obrigada, gente. Um beijão. Um bom final de semana. beijo. Tchau, tchau. Tchau. Até, gente. Até.